Mastermind Lince, liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Esse é o treinamento que você vai participar e eu vou falar agora o que cada uma das sessões vai trazer de ferramenta para você. Sessão número 1, nós vamos conhecer uma ferramenta para iniciar uma conversa com alguém que a gente não conhece. E através dessa conversa, ser agradável e conseguir extrair oportunidades. Nós vamos falar sobre memória e nós vamos aprofundar no assunto liderança. Vamos conhecer o que é uma liderança equilibrada, que comportamento o líder deve ter e que tipo de comportamento ele acaba gerando em sua equipe se a sua liderança é equilibrada. A gente vai usar uma ferramenta na sessão 1 para fazer uma autoavaliação muito profunda. Essa ferramenta são as 17 leis do êxito de Napoleão Hill. Então acredite, na sessão 1 você já vai sair com um desenho de como você está e o que você precisa melhorar. E só nessa sessão 1 você já vai ter uma consciência muito maior sobre si mesmo e do dia seguinte você já vai começar a ter resultado porque o seu comportamento já vai começar a mudar. Na sessão 2, a gente vai falar sobre como ter uma personalidade mais agradável. Como que eu faço para as pessoas gostarem de mim, se sentirem atraídas pelas minhas ideias, pela minha personalidade. E também nós vamos conhecer uma técnica de memorização que vai ajudar você a se lembrar das coisas. Nós vamos conhecer uma técnica para exercitar a nossa memória. Na sessão 2 também, a gente vai falar sobre o líder que conta histórias. Um líder que sabe contar histórias é um líder que tem um alto poder de convencimento. Então, a gente vai começar a aprimorar as nossas técnicas de oratória. Como abrir uma palestra, como fechar uma palestra, como estruturar uma fala em público. E a gente já vai treinar em sala. Na sessão 3, você vai conhecer uma ferramenta para conduzir reuniões. Eu tenho certeza que você conduz reuniões. E tenho certeza que muitas vezes essas reuniões não saem do jeito que você gostaria que elas saíssem. Então, como ter o controle das reuniões, como estruturar a reunião, como extrair das pessoas o melhor desta reunião. Nós vamos falar sobre entusiasmo, nós vamos falar sobre como fixar metas e motivar a equipe para atingir essas metas. Nós vamos assumir compromissos de entusiasmo e nós vamos assumir compromissos também para ter uma personalidade agradável com alguém. Na sessão 3 ainda, a gente vai conhecer uma técnica para falar em público utilizando objetos, de forma que esses objetos auxiliem na nossa comunicação. Sessão número 4, você vai conhecer uma ferramenta para controlar as suas preocupações e o estresse. Talvez você que está ouvindo esse vídeo não tenha preocupações. Agora, se você tem preocupações, essa sessão vai ser muito útil para você. Acredite, depois dessa sessão, você vai conseguir controlar melhor a sua mente. E você vai poder dizer para ela aquilo que ela vai pensar e aquilo que ela não vai pensar. E isso vai aumentar os seus resultados, porque você vai conseguir organizar a sua energia. Sessão 4, também, você vai conhecer uma ferramenta que a gente costuma falar que vale $1 milhão. É como vender uma ideia. Como fazer com que as pessoas se convençam de que a minha ideia é muito boa. Então você vai conhecer uma estrutura que vai ajudar você a convencer a sua equipe, convencer o seu cliente na hora da venda. Você vai ampliar o seu poder de negociação. E também nós vamos, na sessão 4 ainda, falar sobre fracasso. Como tirar proveito do fracasso e entender o papel do fracasso na nossa vida de empreendedor, na nossa vida de líder. Sessão número 5. Você vai conhecer uma metodologia para construir um objetivo principal bem definido para um ano. Ou seja, na sessão 5 nós vamos fazer um planejamento e você vai saber exatamente para onde você está indo, para onde você quer ir daqui a um ano. Você vai também treinar a sua convicção. Muitos líderes não conseguem resultado porque não são convictos na hora de se comunicar. Então nós vamos falar sobre isso e treinar sobre esse assunto também. Na sessão 6, você vai conhecer ferramentas de comunicação. Então, por exemplo, quando você fala algo e a pessoa não entende, existe um porquê. E nós vamos conhecer uma metodologia para fazer com que você seja mais bem entendido, para que as pessoas façam aquilo que está à altura da sua expectativa. E também vamos falar sobre mudança de atitude. Na sessão 7, nós vamos conhecer ferramentas para influenciar as pessoas. Você é líder, você sabe que você precisa influenciar as pessoas. Então, como fazer com que as pessoas façam aquilo que eu gostaria que elas façam?
sem que elas se sintam coagidas, sem que elas se sintam pressionadas. Ou seja, você vai ampliar o seu poder de convencimento. E também, na sessão 7, nós vamos conhecer o ciclo do entusiasmo. Existem dias que nós não temos energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Você vai conhecer um método que vai gerar em você essa energia para que você consiga fazer tudo o que você precisa fazer, para que você tire os seus planos do papel. Sessão 8, nós vamos aprofundar na condução de reuniões, especificamente quando essa reunião precisa resolver um problema. Nós vamos conhecer o MASP, é um método para análise e solução de problemas que pode ser aplicado em grupo ou individualmente. E também nós vamos conhecer o elogio enquanto ferramenta de liderança. Como elogiar as pessoas, como receber um elogio, como incentivar as pessoas para que elas façam mais e melhor aquilo que elas precisam fazer. Na sessão 9, é uma sessão fantástica. Eu não sei você, talvez você tenha que lidar com pessoas difíceis aí no seu dia a dia. Então, na sessão 9, nós vamos conhecer algumas ferramentas para lidar com pessoas difíceis. Ou seja, nós vamos ainda mais ampliar o nosso poder de influência. E também nós vamos trabalhar a flexibilidade e a nossa habilidade de se adaptar às mudanças do dia a dia. Na sessão 10, você vai conhecer uma ferramenta para discordar amigavelmente de alguém, como emitir a sua opinião, de forma que você seja atraente, convincente. E nós vamos também treinar como falar em público. Na sessão 11, nós vamos aprofundar na nossa visão de futuro, nós vamos conhecer as emoções básicas de oratória e vamos aprofundar nessa questão. Sessão 12, nós vamos conhecer ferramentas para falar com grandes públicos, vamos conhecer uma ferramenta profissional para apresentar convidados quando a gente está numa reunião no cerimonial. E na sessão 12, você vai fazer a sua palestra de encerramento do treinamento. Eu não vejo a hora disso começar. Eu te vejo na sessão 1. Um abraço, até mais.